Gênesis 32, versículo 28. Versículo 28. E lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Jahve e contra os homens, e tu prevaleceste. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. Segura a mão do teu irmão que está aí ao teu lado. Há uns dias atrás, a gente trouxe um estudo aqui sobre as duas casas de Israel. Os irmãos estão lembrados das profecias das Escrituras sobre o retorno das duas casas de Israel, essa restauração, que estava sendo profetizada que ia haver no fim dos tempos. Mas aonde esse nome Israel, meus irmãos? Aonde ele está na Escritura? Aonde é a primeira menção dele na Escritura? Pelo nome do povo de Jahve que seria conhecido, chamado durante toda a eternidade. Aonde foi a primeira vez que esse nome Israel apareceu na Escritura? Qual a primeira menção? Qual o significado? Hoje a gente vai entender aqui, irmãos, profundamente sobre esse nome Israel, a sua origem, esse povo que nasceu ali, da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se a gente voltar no passado, meus irmãos, lá atrás, Rebeca deu à luz gêmeos. Rebeca era estéril. E Rebeca dá à luz ali a 2 filhos, Esaú e Jacó. Então ali, Esaú nasce primeiro. E ali Jacó, segurando o seu calcanhar, logo no seu ventre ali de Rebeca, os dois já brigavam. Então, por direito, Esaú nasce primeiro. Ele teria que ser ali o primogênito. Mas não. Esaú despreza. A primogenitura, meus irmãos, é algo tão importante no passado. É algo ali. Geralmente o primogênito recebia herança dobrada dos pais. Ele que seria ali o encarregado ali de trazer ali algo espiritual da família. Então tinha tanta coisa que o primogênito. Então era algo muito profundo antigamente, a primogenitura. E Esaú desprezou tudo isso. E Jacó lutou para ser o primogênito de Isaac. Então a gente conhece a história que Esaú vende a sua primogenitura para Jacó. E ali Jacó engana seu irmão Esaú. E ele aproveita ali, meus irmãos, da velhice do seu pai, que não estava ouvindo mais direito, estava cego. Então ele prepara um prato ali para o seu pai e passa por Esaú. E ele engana e ele recebe a bênção que era para ter sido de Esaú. Ao saber disso, meus irmãos, Esaú pega, a hora que ele viu tão grande que ele tinha errado, ele pega e fala: quando meu pai morrer, assim que passar os dias de luto dele, eu matarei Jacó. Então, no versículo 28, diante de tudo isso, Rebeca e Isaac manda Jacó partir embora. Mesmo assim, meus irmãos, Isaac abençoa Jacó novamente. Que Yahvé te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que tornes uma assembleia de povos, que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão. Então, mesmo sabendo que Jacó tinha errado, Isaac o abençoa novamente, e ele sai ali com a bênção de Isaac e de Abraão. E nesse caminho, meus irmãos,
Quando Jacó parte, naquela noite que ele vai dormir no deserto, ele usa a pedra ali como travesseiro, que ele tem aquela visão maravilhosa da escada. O Criador vai dizer: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto eu não tiver realizado o que te prometi. Aleluia. Tinha uma promessa muito grande para esse homem e para a sua descendência, meus irmãos. Só que tem um problema muito sério. Jacó parte carregando uma semente de Esaú, uma semente negativa para um homem que queria ser ali a descendência de Abraão. Como que ele carrega ali algo tão negativo? Essa semente de Isaac, esse problema que ele arrumou com Isaac. Então ele chega, irmãos, até Labão, na casa de Labão. Quando ele chega lá, o que ele vê? Ele vê Raquel e se apaixona por Raquel. Então ele chega perto de Labão e fala: vou trabalhar para você 7 anos, e depois de 7 anos você me dá a Raquel em casamento. O que acontece? Passados os seus 7 anos, é hora de Labão dar Raquel ali como casamento a Jacó. Certa noite, Labão ali dá uma festa, um banquete ali para todo mundo. Não sei se Jacó bebeu um vinho ali, ou como que foi. Labão engana Jacó. Os irmãos estão entendendo o problema disso aí, carregar uma semente negativa? As consequências. E ali Labão vai e engana Jacó e coloca Lia para dormir com Jacó. E na hora que ele levanta, que ele vê que não é Raquel, vê que era Lia, e pensa numa mulher fértil. Essa é fértil mesmo. O Criador fez ela muito fértil. E Jacó chega perto de Labão e fala: você me enganou? Olha aí o enganador. O que ele colheu lá atrás, o que ele plantou lá atrás, ele está colhendo agora. Labão engana ele. E ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mesmo assim, irmãos, durante muito tempo, mesmo ele conseguindo muitos bens, Labão engana ele novamente. Até que um dia, no capítulo 31, o Eterno, Yahweh, chega até Jacó e vai dizer o seguinte: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Imagina Jacó voltar. Se eu voltar, eu vou arrumar um problema. Meu irmão vai me matar. Olha o problemão que ele arrumou lá atrás e não resolveu ainda. Como que eu vou voltar à minha terra? Mas aqui Yahweh estava com ele. Meus irmãos, o cara não resolveu um problema lá atrás e ele vai arrumando outro. Jacó parte. Em vez de ter chegado para Labão, ter feito uma despedida, por mais ali que ele trabalhou muito, Labão enganou ele várias vezes, mas ele podia ter pelo menos despedido. Labão ter despedido dos seus netos, das suas 2 filhas. Mas não, o cara sai escondido de Labão, faz uma outra coisa errada. Arrumou um outro problema. Durante 7 dias, Labão vai atrás dele e encontra. Ali eles conseguiram ali conversar, se resolveram. Labão volta, graças a Yahweh, que chegou até Labão através de sonho e apareceu. E Labão volta
E Jacó parte. Mas a mensagem que eu cheguei até aqui, irmãos, para os irmãos entenderem a história, porque onde eu quero chegar, irmãos, é no Vale de Jaboque. Aí que a mensagem se aprofunda. Meus amados irmãos, vamos prestar atenção. Quem quer que eu continue? Então, aleluia? Aleluia. Quiser que eu pare por aqui, que é uma merda. Aleluia. Capítulo 32, irmãos, versículo 23. Agora é a hora da provação. Versículo 23. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Não adianta, às vezes, a pessoa falar que já passou pelo vale de Jaboque e você tentou atravessar com a sua família, com os seus problemas do dia a dia, com o seu dinheiro, com os seus afazeres. Jacó se esvaziou, meus irmãos. Ele colocou tudo do outro lado do rio e ficou só. Então chegou a grande hora para ele se tornar Israel. Ele precisava passar nesse vale de Jaboque. Aquela semente negativa que ele carregava de Esaú precisava ficar para trás, porque no caminho ele viu que já estava aproximando dele 400 homens de Esaú. E tudo indica, meus irmãos, que esses 400 homens iam para matar ele mesmo. Os irmãos acham que Esaú ia encontrar com o seu irmão Jacó para te dar um abraço com 400 homens. Ele já ia para a guerra. Ele já ia com a intenção de matar Jacó. Olha que interessante. O Criador não esperou Jacó chegar até lá. Aí veio a transformação. Ele precisava passar por essa transformação primeiro para receber a bênção que ele tanto precisava. Ele, durante, meus irmãos, quando ele se esvaziou, ficou só, ele luta com o anjo de Yahweh. Há quem diga que é o próprio Criador mesmo, de uma forma angelical, apareceu para ele. Maravilha! E ali, a hora que ele veio, Jacó tem uma batalha física e espiritual a noite toda. Imagino que ele entrou em oração. Foi muita oração, meus irmãos, que ele teve. E ali, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Orou ao Pai. E o Pai concedeu a sua bênção. Mas ele vai falar que Jacó não largou enquanto não recebeu essa bênção. E ali, o anjo encostou na perna de Jacó e ele saiu mancando. Isso tem uma profundidade enorme, meus irmãos. Ali vai mostrar a dependência desse novo homem que ele teria daí para frente de Yahweh. Aleluia! Quando a gente recebe essa transformação, meus irmãos, nós somos dependentes dele a cada instante. Aleluia! Isso vai mostrar que agora ele enterrou Jacó no vale de Jaboque. Esaú não podia matar mais Jacó porque ele já estava morto. Ali nasce um novo homem, nasce Israel. Meus irmãos, enquanto nós não passamos nesse vale, a gente precisa, meus irmãos, passar por essa transformação para ser chamado de Israel. E olha que eu entendo uma passagem dessa também,
Eu entendo tanta coisa aqui profunda. Para mim, Jacó também simboliza ali aquele filho que estava perdido. Ele volta ali. A parábola do filho pródigo também. Ele representa ali o filho. Labão, as nações pagãs. Mas para ele voltar à terra, ele precisa passar por essa transformação. Meus irmãos, vocês estão entendendo? Agora vai chegando no fim dos tempos. Vem essa profecia da restauração de Israel. Essa hora, meus irmãos, que nós precisamos realmente ser transformados, abandonar Jacó e se transformar em Israel. Quando a Escritura fala que ele viu o Criador face a face e a vida dele foi preservada, isso também, meus irmãos, a gente pode entender tanto literal como simbólico. Porque ver face a face do Criador é nas nossas lutas diárias, quando nós vencemos, nós vemos a face dele. Aleluia. Então, quando ao amanhecer, Jacó sai mancando e aí vem um novo homem. E aí chega Esaú. O que Esaú faz com ele, irmãos? Vamos lá para o 33, versículo 12. Tomemos o bando e partamos. Não, perdão, versículo 4. Versículo 4. Mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o em seus braços, arrojou-se ao pescoço e chorando beijou. Jacó ia para matar, Esaú ia para matar Jacó. Só que ele chegou lá e encontrou um novo homem. Ele encontrou Israel, não mais Jacó. Eu lembro muito, irmãos, do Salmo 91, desse momento. Vê se eu encontro aqui. Ele os livrou. Nenhum mal chegará à sua tenda, porque Ele estará contigo. Aleluia. Nesse momento, é uma grande transformação. No versículo 12 agora, tomemos o bando e partamos. Eu caminharei na frente. Mas Jacó lhe respondeu: meu Senhor, sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu Senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, caminharei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, ao passo das crianças, até chegar à casa de meu pai em Seir. Meus irmãos, por mais que eles fizeram as pazes ali, eles não caminharam junto. Jacó não era bobo. Uma coisa é fazer as pazes, uma coisa é caminhar juntos. Nós, quando transformamos em Israel, meus irmãos, a gente deve abandonar as coisas do mundo e não caminhar junto mais. Não dá para caminhar junto com Esaú. Porque Esaú significa as nações pagãs. Tudo de errado que tem. Para finalizar, meus irmãos, um versículo em Isaías 44. Eu vou finalizar. Isaías 44. E este dirá: eu pertenço a Yahvé. Aquele que se chamava pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão de Yahvé e receberá o nome de Israel. O que eu entendo aqui, meus irmãos? Depois da transformação, depois que a gente é transformado, a gente recebe um novo nome, o nome de Israel, que significa aquele que luta com o Criador. Então, meus irmãos, a nossa vida é uma luta diária. Que nós possamos aí, irmãos, lutar. Por mais que é difícil, o próprio Criador, Ele se fez, Ele se rebaixou,
Ele se fez carne e deixou ser vencido por causa dos nossos pecados, morreu no madeiro por nós. Ele se fez pequeno ali e deixou ser vencido por causa de nós. Então, que nós possamos refletir, meus irmãos, nessa mudança que Jacó teve, nesse vale de Jaboque, que para nós voltarmos a Israel novamente, a terra prometida, que é aquela restauração de Israel, nós precisamos ser transformados em Israel e deixar Jacó para trás.